Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, aqui eu vou estar mostrando uma criação de um banco de dados, né? Vou estar mostrando uma criação de uma tabela simples, né? E aí vou estar dando continuidade, depois de criar essa tabela, eu vou estar dando continuidade para vocês nos outros comandos em MySQL, tá bom? Aqui eu estou usando o MySQL Workbench, né? E aí primeiro eu vou fazer a criação aqui da tabela, do banco de dados, né? Então, Ctrl Enter você seleciona, né? A linha de comando. E aí quando tiver verdinho aqui, porque foi criado, certo? Uma linha afetada. Então eu criei meu banco de dados, né? Agora eu tenho que usar ele, né? Agora eu estou usando ele. E aí eu vou criar aqui uma tabela de atores, diretores de filme. E aí depois eu vou estar fazendo alguns comandos em SQL para vocês estarem aprendendo, né? Então selecionei aqui. E aí eu posso vir ou nesse raiozinho aqui, né? Ou se eu for nesse daqui, ele seleciona todos os comandos, né? Mas é melhor ou ir aqui ou apertar Ctrl Enter, que é melhor, né? Então, Ctrl Enter, aí criou, né? Aí eu venho aqui também e crio essa outra tabela. Por que Create Table if not exists? Porque se eu não colocar esse if not exists, se tiver alguma tabela com esse nome nesse banco de dados aqui, ele pode criar duplicado e aí depois eu vou ter problema com isso. Então, para não ter problema com isso aqui, eu coloco esse if not exist. Ou seja, eu só posso criar essa tabela aqui, a tabela tor, se tiver esse comando aqui. Não é muito obrigatório comprar, mas colocar, mas por boas práticas, né, é sempre bom estar colocando. Então, galera, aqui vocês já sabem, né? Eu vou colocar primary key, né? Porque é do tipo int, né, inteiro. E aí primary key auto-increment, ou seja, ele vai criar uma chave única, né? E vai ser auto-incrementável. Por exemplo, eu criei a primeira, aí ele vai criar a segunda e a terceira. Toda vez que eu criar um dado pro ator, por exemplo, eu crio um ator novo, aí ele vai criar um ID automático, que é esse auto-increment, certo? Então aí eu criei, a última tabela que eu criei foi, vamos lá, create tabela, ator, tá, vamos ver aqui o comando aqui, foi o último comando 3, agora falta criar essa daqui, ó, tabela diretor, Ctrl Enter, ó, detalhe, se eu tentar criar de novo, ó, olha a mensagem que ele dá, ó, create table, nananana, essa tabela já existe, então ele não deixa criar de novo, certo? Então vem aqui, detalhe, se eu quiser apagar esse banco de dados aqui nessa database e criar outra, é só usar esse comando aqui, ó, drop database. E para comentar qualquer linha, eu uso dois traços, né? Ou eu uso o sinal do hashtag para comentar, certo? Então, meu último comando foi tabela diretor, certo? Então, vou continuar criando a tabela aqui. Gênero. Criei a tabela gênero. Agora eu vou criar a tabela filme. Cadê? Tabela filme. Criei a tabela filme. Certo? Agora aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Os tipos dos dados. Eu não estou detalhando muita coisa, porque eu estou subentendendo que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo tenha uma pequena noção de banco de dados, né? Mas eu vou estar detalhando algumas coisas. Vamos lá, eu tenho um tipo inteiro, eu tenho um tipo que é todo o número inteiro, né? Eu tenho um tipo varchar, não nulo, né? Ou seja, a pessoa tem que preencher alguma coisa aqui. E eu tenho um tipo date, né? Que ele pega o horário do sistema. Por exemplo, ele pega a data de hoje e pega o horário do sistema. Aí eu tenho tipo, vamos lá, aí aqui, ó, eu vou criar uma chave estrangeira. Por que que eu uso uma constraint? Dá para criar uma chave estrangeira, que é isso aqui, ó, forward key. Aqui é uma primary key, ou seja, essa é a chave principal, o identificador principal do conteúdo. Só que às vezes eu preciso ligar um dado com o outro. Por exemplo, eu tenho a tabela roupas e a tabela números. Para cada roupa eu tenho um número, certo? Então eu tenho um identificador só da tabela de roupas e eu tenho um identificador único só para a tabela de tamanhos. Só que se eu quiser pegar a roupa X, sei lá, roupa vermelha, e identificar o tamanho da roupa vermelha na outra tabela, eu tenho que criar uma chave estrangeira. E aí, para criar a chave estrangeira, eu utilizo o comando constraint, que é meio que obrigatório, né? Você criar o constraint primeiro. Aí eu vou criar o nome da chave estrangeira que eu quero, né? Da constraint que eu quero. Aí aqui forward key, ou seja, chave estrangeira que vai fazer ligação.
o nome, né, da chave estrangeira que eu estou querendo, tem que ser desse jeito, tá? E a referência, ou seja, de qual tabela que eu estou puxando. Ou seja, eu estou puxando da tabela gênero, o ID gênero, certo? Para cada filme, ele tem um gênero, então eu estou puxando isso. Então agora vamos lá, tabela gênero, a última que eu criei foi tabela filme. Tabela filme foi criado. E aí vamos lá. Aqui eu vou detalhar, né? Vamos lá, fazendo a chave estrangeira. Ó, tá vendo? Quando eu faço chave estrangeira, ó, eu vou criar essa tabela aqui, ó. Mas fazendo chave estrangeira sem constraint também dá, mas não é muito bom. Não é muito aconselhável, né? E aí agora eu vou criar essa última tabela aqui, ó, que é a tabela horário. Certo? Tem essa tabela sala também, então eu vou criar ela, tabela sala. Certo, criei. E aí essa tabela também, tabela exibição. Pronto, criei todas as tabelas que eram necessárias criar, certo? Aí aqui eu tenho dois comandos principais. Toda vez que eu crio uma tabela, para eu ver essa tabela, eu posso usar dois comandos. Ou eu uso esse comando aqui, ó, que é o select from. O nome da tabela que eu quero ver, por exemplo, tabela filme. Toda vez que eu for finalizar um comando, eu coloco ponto e vírgula. Então vamos ver esse comando aqui do select. O que significa isso? Eu quero selecionar todas as linhas, né? Que é esse símbolo aqui, selecionar todas as linhas dessa tabela aqui, ó, da tabela filme, da tabela filme. Então, se eu quiser ver como é que ficou a criação, eu vou criar, ó. Aí ele mostra para mim, tá vendo os campos? Eu tenho o ID filme, o nome do filme, enfim, todos os campos que eu criei, né, aqui em cima. E aí, se eu clicar nesse desk, é sempre bom você fazer esses dois comandos, porque um você consegue visualizar a tabela e o outro você consegue visualizar todos os detalhes, tá vendo? Ó? Ele mostra para mim, ó, o tipo, os tipos que eu criei, né? O se é não nulo ou não, se tem que ter algum dado ou não, qual que é a minha chave primária, enfim. Ele mostra mais detalhado. Então é sempre bom, depois que você criar uma tabela, você fazer esses dois comandos aqui para ter uma noção, até para pesquisar mesmo, certo? Então esse primeiro vídeo aqui, galera, foi só para mostrar a criação da tabela e nos outros eu vou estar mostrando uns exercícios e detalhando melhor, tá bom? Então deixa eu finalizar aqui.